Olá, tudo bem? Meu nome é Matheus Palivene, eu sou advogado criminalista, sou mestre e doutor em Direito Penal pela USP e membro da Comissão de Direito Penal da OAB. E hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre como é a minha preparação para o Tribunal do Júri, como eu me preparo para o Tribunal do Júri. Isso é muito importante para quem vai fazer o júri. Quando eu fui fazer o primeiro júri, fiquei muito nervoso, porque é difícil, o júri é complexo, tem toda uma complexidade, um rito próprio, então é muito importante a preparação. E eu divido essa preparação em algumas fases, tá? A preparação para o plenário. Eu não vou falar da primeira fase do júri, vou falar só do plenário. Primeira coisa é estudar bem o processo, conhecer bem o processo, conhecer, anotar numa folha separada quais são as folhas mais importantes do processo, quais são as provas do processo, absorver toda aquela prova para que você conheça o processo. Depois, o segundo passo é saber quais testemunhas você vai querer ouvir em plenário, se é que você vai querer ouvir alguma testemunha. No plenário é muito arriscado ouvir testemunha, então você tem que selecionar bem a testemunha. Tem que ser uma testemunha que fale bem, que se comporte bem, que não vai falar nenhuma besteira lá na hora. Porque se você leva uma testemunha ruim, isso pode inclusive prejudicar o seu cliente. Então você tem que avaliar muito bem quais testemunhas serão ouvidas em plenário e só rolar aquelas que valem a pena, ou se não vale nenhuma pena, não rolar ninguém. Também ver quais provas você vai apresentar em plenário, se você vai usar slides, vai usar algum tipo de material, um tipo de quadro, alguma coisa, para apresentar com antecedência para que o Ministério Público tenha acesso a essa prova. Daí depois disso, o que eu costumo fazer é preparar o réu para o interrogatório. É lógico, como eu sempre digo, o advogado não deve orientar o cliente a mentir. Porém, é importante que o advogado prepare o réu para o interrogatório. Tá? E aí você tem várias técnicas de preparação do réu, você senta em várias reuniões com ele, mostra como ele se veste, como ele deve se comportar, como ele deve falar, o que ele deve falar, o que ele não deve falar. Tenta pensar em quais perguntas podem vir do Ministério Público e do juiz, para já deixar ele orientado como responder essas perguntas. Mas também existe uma outra estratégia que muitas vezes dá certo, que é o quê? Dizer que o réu só vai responder perguntas da defesa, não vai responder perguntas nem da acusação nem do juiz, tá? Isso também é uma técnica que funciona, mas é lógico que você tem que ver se os jurados não vão ver isso com maus olhos, se isso vai pegar mal para os jurados. Então, preparar as perguntas com antecedência também, quais perguntas você fará para o réu, fará para as testemunhas. Daí, nos dias antes do plenário, o que eu faço? Nessa é a primeira fase. Segunda fase da preparação, nos dias antes do plenário, eu releio o processo, preparo mais ou menos meu discurso. É lógico que o debate oral, o seu discurso do plenário, nunca vai sair 100% como você preparou. Então o que eu faço? Eu preparo basicamente a introdução, preparo alguns pontos-chave, algumas palavras-chave do que eu tenho que tratar no meio da minha exposição e preparo um fechamento, que é o que eu vou falar para os jurados no final. E daí na hora meio que improviso, eu vou bem preparado nesses pontos, mas a minha fala em si é improvisada. Tá? Eu não fico decorando linha por linha, até porque não vai conseguir decorar. Tá? E no dia antes do julgamento, geralmente eu não leio o processo, o que eu faço é dar uma relaxada, porque senão você pira. Então no dia antes do processo, geralmente eu leio um bom livro, assisto um bom filme, não fico muito ligado no processo, porque senão você acaba ficando muito nervoso, não dorme e chega no dia do júri despreparado. Tá? Bom, daí no dia do júri, levar a beca, ou pegar a beca na OAB, lembrar de levar água, porque tem alguns tribunais que não tem água, levar os livros que você vai utilizar naquela sessão. Se possível, vá acompanhado de um estagiário ou de um outro advogado para te ajudar, tá? Porque o Ministério Público provavelmente vai ter mais de uma pessoa lá, então você também é bom que tenha para te ajudar com os livros, se precisar fazer alguma coisa, precisar sair. Então eu sempre tento levar alguém junto comigo no Tribunal do Júri e chegar lá e falar, faça bem a defesa, faça com firmeza, faça com assertividade a sua defesa. Eu acho que eu vou fazer depois mais alguns vídeos sobre isso, mas para não ficar muito longo esse aqui. É isso aí, agradeço vocês por terem ouvido, deixa aí o like aí quem puder, quem gostar, se gostar, e eu vou deixar aqui o link do escritório aqui embaixo aqui na descrição. Muito obrigado e até mais.